Oi, meu povo! Vamos para uma live hoje maravilhosa. Vamos aprender um pouquinho do que nós carregamos e o tema da nossa live de hoje será sobre a escassez. Eu estou esperando as pessoas entrarem e já vamos começar. Algumas pessoas estão achando que será pelo link, mas eu vou falar aqui que é pelo Instagram. Só um minuto. Só um minuto, pessoal. Calma aí. Legal aqui. Não tem um filtro nesse Instagram para mim. Ó céus. Eu dei uma aula, a primeira aula foi pelo Zoom, e aí eles estão achando que será pelo Zoom hoje. Não será pelo Zoom, será pelo Instagram. O pessoal confundiu achando que era pelo Zoom. Aí eles estão precisando de um tempinho porque eu avisei que é pelo Instagram. Vou começar já a aula. O nosso tema hoje será escassez. E antes de começar eu vou falar algumas formas da gente interagir por aqui, porque pelo Zoom a gente pode interagir, eu posso ver vocês, mas pela live a interação será pelo chat. Só um minutinho, mais um pouquinho, pessoal. Oi, Graça. Fala comigo. Sempre tem um delay pelo Instagram, mas vão escrevendo aí que eu vou vendo. Boa noite. Fica até o final, hein? Fica até o final, que a cereja do bolo é sempre no final. Até porque, para a gente fazer um link, traçar uma linha, a gente precisa entender o início até o final, para poder fazer sentido. Espera só mais uns minutinhos e a gente começa. É porque, vou te falar aqui, à medida que a gente vai fazendo a aula, não é a primeira vez que eu faço essa aula ou a aula sobre esse tema, mas cada vez que você vai estudando, vai fazendo a pesquisa, vai buscando os autores, vai buscando o que faz sentido na ciência, em várias fontes,
a nossa mente já começa a dar aquele boom ali, do tanto que a gente carrega, né? Então, o aprendizado para mim já vai acontecendo ali, naquele momento que eu estou estudando. Obviamente que quando eu compartilho isso com vocês, eu sou a primeira pessoa a ouvir, né? Então, é como se reforçasse tudo que eu estudei, e eu acho que a gente aprende dessa forma, quando a gente compartilha, né? E quando a gente, de algum modo, desperta no outro alguma consciência. Então, essa é a ideia. É assim comigo, é assim com todo mundo. E se eu conseguir trazer a consciência ao menos uma pessoa, eu já terei deixado aqui o meu legado. Vou só confirmar aqui com o pessoal. Aê, Michele! Bora, bora! Espera a Brenda, Camila. Tá me ouvindo bem, Michele? Eu vou saber aqui a interação através do chat, tá? Por enquanto, Michele, só o final que a gente pode ver a participação com vídeo, porque eu vou passar o slide, tá bom? Se você estiver me ouvindo direitinho, só escreve aqui para mim no chat que você tá me vendo, me ouvindo direitinho, tá? Porque eu não posso entrar com alguém agora, porque eu vou passar o slide. Aí eu vou sair da tela e vou projetar pelo computador os slides. Digita aqui para mim se você entendeu. Ok? Espera só a Brenda. A Tati, eu não sei se vai aparecer, né? Porque... Como foi a experiência hoje, ô Michele, de andar pela primeira vez? Se movimentar? Isso aí. Alguma coisa já muda na mente, né? Já se passaram, deixa eu ver aqui, 15 minutos. Posso começar a aula? O que vocês acham? Nosso tema de hoje será escassez. É uma aula que mexe muito comigo. Cada um sabe do que carrega, obviamente. E quem consegue ficar até o final é porque realmente quer uma transformação.
E quem consegue ficar até o final é porque realmente... Apareceu aqui minha voz. O que vocês me sugerem? Posso começar? Aguardo mais um pouquinho. Bom, então eu vou falar algumas regrinhas aqui antes de começar, porque as meninas que já assistiram a primeira aula que eu dei pelo Instagram, elas já sabem das regras. Quando a gente está no Zoom, a gente pede para desligar os microfones, para não ter microfonia, não atrapalhar, né? Mas aqui na live a gente tem como interação o próprio chat. Aí, para eu saber se vocês estão entendendo, se alguma coisa está tocando vocês ou alguma coisa desse tipo, eu vou pedir que vocês sempre escrevam algo aqui no chat. Então, mas por exemplo, suponhamos que em algum momento, alguma fala deu um boom na mente de vocês, tipo, caraca, tocou de algum modo. Vocês digitem no chat a palavra putz. Vou escrever que tem que ser com Z, tá? A quantidade de Z vai dizer, a quantidade de Z do putz vai ter a ver com quanto aquilo mexeu com vocês. Então é uma forma da gente entender aqui como que a informação está chegando, como que isso está batendo na mente, explodindo na mente de vocês ou não. É uma forma da gente interagir, beleza? Então, e assim eu vou, se não tiver uma frequência aqui, eu não vou ter a sensação que eu tô falando sozinha. E aí o chat é essa forma da gente se comunicar, tá bom? Entendido, pessoal? Alguém pode me dizer aqui se posso começar agora ou não? Sugiro que peguem caneta e papel, beleza? Pegar papel e caneta, porque à medida que a gente escreve, a gente não fica com tudo na mente. E alguma coisa a gente precisa anotar. Tem que fazer sentido. É como se fosse uma aula. Quem quer aprender, anota o que foi importante para si. Eu vou virar o computador para a tela, o celular para a tela, porque a gente vai pegar o slide do computador, tá certo? Aí vocês vão ficar me ouvindo e vendo os slides. Beleza, vou começar então. Vou virar a tela, tá? Aí vocês me falam se tá vendo se a tela tá clara para vocês. Tá dando para ver direitinho, gente? Tá certo, então. Então vamos começar, né? A gente vai falar hoje desse tema que é polêmico, que é a escassez. Obviamente que quando a gente fala de escassez, a gente fala em todos os seus níveis, né? Não é só a escassez de recurso. A gente fala principalmente no nível mental, porque a escassez, ela afeta tudo, exatamente tudo, mas ela é mental.
Então, a gente colocou aqui como se fosse um exemplo, quando tem uma escassez de água, quais as ciências e tal, e uma mentalidade e uma mente. Então, a gente precisa entender que a escassez afeta tudo, mas ela é mental. E para isso a gente vai entender um pouquinho do que do que significa escassez, né? Então, a escassez, no seu significado, é algo que é escasso, que é sinônimo de falta, de carência ou insuficiência. Mas a gente vai falar basicamente, principalmente, da escassez de mentalidade. A escassez de mentalidade, ela ocorre quando o indivíduo tende a enxergar situações desafiadoras em sua vida pelo lado da falta de recursos, comumente tempo e dinheiro, que tem a ver com a mentalidade. Então, esse indivíduo, ele acaba endereçando os seus problemas a partir da visão do que lhe falta e não do que ele tem em abundância. Então, vibrar na escassez significa sentir uma falta constante, seja de dinheiro, de tempo, de amor ou de qualquer outra coisa. É quando os nossos pensamentos, as nossas emoções estão centradas na ideia de que não temos o suficiente ou de que nunca teremos o que desejamos. E, por outro lado, a mentalidade de abundância consiste basicamente em se reconectar à frequência da própria natureza. Se a gente imaginar, por exemplo, quando nós plantamos uma semente e deixamos que todo o seu curso progrida, né? Então a gente vai ter lá ao final os frutos. E então, se a gente se conectar com a natureza, a gente acaba vibrando nessa frequência da abundância. E como assim, né? A natureza, ela possui uma frequência natural de abundância e prosperidade, e ela vibra dessa maneira. Só que o ser humano, por conta da luxúria e da ganância, acaba se afastando dessa frequência natural. E a escassez, ela te congela de tal forma que você não consegue se mexer. Em todas as tomadas de decisão, a escassez, ela está te congelando. A gente precisa entender que todo julgamento é uma confissão, é um réu confesso, né? E a gente vai falar disso mais à frente, vocês vão entender quando eu disser que se você não confia, você não cresce. E por isso que a escassez, ela precisa ser tratada. E nós vamos falar disso mais à frente e vocês vão conectar com essa fala de agora. Então, quando começa a escassez? A escassez, ela começa quando a gente não entende quem ele é. Quando a gente não entende quem Deus é em plenitude. Quando a gente não... quando você não entende quem você é em plenitude. E quando você não entende o plano em que você está inserido em plenitude. Então, a escassez, ela é tão forte que o desenho que está na sua cabeça é como se as coisas fossem acabar de fato. E elas não estão acabando. É quando você entende, e quando você entende isso, você começa a ter plenitude do plano em que você está inserido. Então, a Terra, ela por si só, ela se regenera. O recurso, ele que está aqui, ele é ilimitado. Então, enquanto existir semeadura e colheita, tudo que Deus criou é ilimitado. E a gente precisa entender que a escassez tem níveis. A escassez tem níveis.
Então, nós precisamos romper essa camada. Eu não sei se vocês veem eu passando a setinha aqui do mouse. Presta atenção. Aqui nós temos esses círculos, essas bolhas, esses anéis. Então, entenda que esse anel primeiro aqui, essa bolotinha, né? Aqui a gente tem o primeiro anel, a primeira bola. Essa primeira bola é do nosso pai. Aí depois vem a bola da mãe, a bola do berço, a bola da infância, a bola do sistema de criação, que é a escola, a religião. Aí depois que a gente vai rompendo, aí vem o empreender. Aí depois que a gente vai rompendo, vem o investir. E por fim, vem o que é mais importante, que é focar em gente. Então, nós temos que romper esses níveis todos. E aí, pessoal, quando nós falamos, por exemplo, assim, presta atenção, quando nós falamos assim, isso tá caro, quantas vezes nós falamos? Isso é de uma escassez absurda. Aí quando a gente fala assim, não tenho dinheiro, ainda que seja real, não tenho dinheiro, isso é a nossa incompetência. A senhora escassez, ela é uma bruxa que quer te dominar. Você, como cidadão, você precisa aprender a gerar receita e não ficar perguntando o preço das coisas. Escassez, ela não tem cura instantânea. Ela tem tratamento. E a gente vai ver isso. Então, a escassez tem cura? Não. Ela sempre vai te acompanhar. Ela não tem cura. Ela tem tratamento. E nós precisamos romper as camadas. Tudo é feito de camadas. Na nossa aula, na aula que a gente deu de identidade, a gente entendeu que há as 7 camadas da identidade. Então, tudo é feito por camadas. A identidade, a pele, a atmosfera, a energia. Só que nós sempre estamos na defensiva. Nós sempre arrumamos justificativas para a escassez. Nós dizemos um monte de coisas, né? O dinheiro, por exemplo, ele não define seu nível de escassez. O dinheiro define seu nível de competência com riqueza e com prosperidade. E quanto mais escasso, mais medroso em fazer coisas que vão elevar a sua competência. Então, o que nós precisamos é juntar energia para romper. Só que o rompimento, ele é energético. E nós temos que agir imediatamente. A escassez, ela precisa ser tratada porque ela é um cérebro que não confia que está debaixo de uma perturbação mental. Vai até o penúltimo nível. A prosperidade, ela é infinita. A riqueza é infinita. E quando eu paro de me relacionar, de me conectar com novos lugares, com novas ilhas neurais, a escassez ela tá logo na frente. A escassez ela é tratada, caso contrário, ela vai te ultrapassar. Ela tem que ficar atrás, dando farol alto. Já a prosperidade ela tá à frente. A escassez ela precisa ser ultrapassada, ela não tem cura imediata. Se a prosperidade é infinita e a escassez está logo atrás, quem é o último? Você é o último. Você fica entre a escassez e a prosperidade, porque a escassez ela é constante, ficando 1 centímetro atrás de você nas decisões que você toma. Mas se você parar, ela te atropela. Todo mundo é escasso, aquele que parou é escasso. Se você parar, deixar de colocar energia, a escassez te ultrapassa, a escassez te atropela. Então, não adianta nada
a gente, por exemplo, ficar só proclamando, eu posso, eu consigo. Não adianta se eu não agir. O jogo, ele só será revelado no percurso. A gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa sair da zona de conforto. E para romper a escassez, deixa eu te falar aqui uma coisa. Você nem precisa ter a 6ª série. Sabia? A gente não basta chegar à 5ª série já tá bom. Então a gente não entende, a gente não conhece a história dos bilionários. A gente acha que eles têm mestrado, eles têm doutorado, pós-doutorado, não. Conheça as histórias. A gente precisa modelar personalidades de todos os níveis. Então, a gente, falando das camadas, como a gente passou pela camada lá da religião, desde o nosso pai, porque a gente não sabe, mas 80% dos nossos bloqueios vem da paternidade. E a religião, por exemplo, ela fala mais de inferno do que de qualquer outra coisa, para te gerar medo. Ela não fala de liberdade, de riqueza, também para te gerar medo. A Bíblia não repudia a riqueza. Ela dá instrução, inclusive, para te dar riqueza. E nós precisamos de uma mentalidade de expansão rápida. E como que destrói essa escassez? Sabe aqueles anéis que eu falei lá atrás? Nós precisamos só destruir o anel em que nós estamos. Sempre vai ter mais um. A gente não tem que pensar que faltam mais 300 anéis. A gente só tem que pensar no que você está agora para vencer. Andar em ambientes errados só reforça a crença negativa. Talvez só você esteja atrapalhando. E talvez você esteja atrapalhando alguém. E eu sei, você deseja romper, subir de nível. O não da escassez é 10 a 20 vezes mais poderoso que um sim. Porque se você falar que não vai conseguir, já está resolvido. Se você falar que sim, ainda não. Você só tem um trailer. Você abriu um portal para passar para a próxima fase. Você abriu a frequência, vai ter que ir atrás. Quem contesta a escassez que você carrega? Quem confronta? Você precisa de pessoas que te confrontem. E o seu ambiente? E as pessoas? E as ideias? Onde você está inserido? Quando você carrega a escassez, você sequer abençoa o próximo. Olha, dinheiro nunca é muito. Dinheiro representa a frequência que você está oferecendo de energia no mercado. Por exemplo, quando você fala assim, R$500 para quem não tem é muito. Tem gente que tem todas as capacidades, mas não tem energia. Logo, não tem dinheiro. Dinheiro é energia de troca. Mas eu morro de medo. Tudo que você morre de medo é mais fácil de conseguir, porque o medo, ele é atrativo. Medo, pega o código, é igual fé negativa. É uma fé ao contrário. É atrativa. Veja, se o medo ele é atrativo, por que nós não temos medo do que nós queremos? Por que nós não temos medo da prosperidade? Por que nós não temos medo daquilo que nós desejamos? Já parou para pensar?
A gente precisa só mudar a nossa mentalidade. Aí tem uma tarefa para vocês. Lista de escassez de tudo que já pensou sobre falas, sobre comportamentos, sobre pensamentos. Alguns ficam querendo gastar. Olha, à medida que a gente vai entendendo, a gente nem imagina o quão escassos nós somos. Alguns ficam querendo gastar aquele sabonete até o último milímetro. Pode parecer gestão, mas não é. Sabe, apertar mais de 2 semanas aquela pasta de dente? Em percentual, isso não te prospera em absolutamente nada. E sabe, o primeiro código para a gente vencer a escassez, a gente precisa honrar primeiro os da nossa casa. Seu primeiro ministério é a sua casa. Às vezes a gente quer honrar os de fora e esquece de honrar primeiro os de casa. Isso vale para tudo. Tratar melhor os que estão lá fora do que os de casa. E a gente nem tem ideia de que tudo isso é escassez. Olha, se você vir no seu coração, só para depois que você conseguiu o que você viu. Agora, se não estiver dando certo naquele caminho, mude a rota. Mude a rota. Se tiver gente devagar demais, muda as pessoas. Mas não tire o olho do alvo. E aí, o que faz você romper? Ter um alvo. Tem uma frase de Henry Ford que ele fala o seguinte: obstáculos são aquelas coisas que eu invento quando eu não tiro o olho do alvo. Essa frase é uma frase muito espiritual. Então, o que faz você romper? Ter um alvo nítido no seu coração. Sabe a perseguição? Alguém é alguém que te chamou pedindo para você aumentar a velocidade porque está devagar. Se você se sentiu perseguido, acelere. Vá mais rápido. Quando pararem de te perseguir, você pode ficar desconfiado. Tem alguma coisa errada na mensagem. Às vezes a gente não fala, nossa, é muita perseguição. A gente vê isso todo o tempo aí. Só é perseguido quem incomoda. E se estão te perseguindo, significa que você precisa acelerar. Quando você acelerar, não vão conseguir te acompanhar. Eu espero que eu esteja me fazendo entender. E como romper camada por camada? Primeiro, precisamos nos conectar, conhecer novos lugares, nos conectar com novas pessoas, novas ideias, novas ações para ter novos resultados. Tem um filme que se chama Uma Mente Brilhante. Eu sugiro que vocês anotem. Lá tem uma frase que fala que para triunfar, são precisos resultados. Não tem como ter novos resultados sem que façamos coisas novas, sem que nos conectemos com novos lugares, pessoas, ideias, ações. Não tem como a gente continuar fazendo as mesmas coisas e exigindo novos resultados. Não caia nas distrações do mundo. Confie em você. Você precisa ser mais esperto que a pobreza para explodir. Porque a escassez te mantém no desânimo, te mantém ingrato.
A escassez, ela determina o que você come, não deixa você vestir roupas boas, não deixa você entrar em lugares bons, porque a escassez quer te ver na improdutividade. Porque a escassez é improdutividade. É um sistema de segurança. Não tem como dominar, mas tem como você andar sempre na frente. O pequeno ou grande depende da dimensão e depende da escassez de mentalidade que você tem. O que a gente precisa fazer é reforçar a nossa abundância e a nossa prosperidade. A gente precisa ter uma visão holística. Holística do grego significa holos. É como se você tivesse uma visão aérea das coisas, uma visão lá de cima, do todo. E o que nós precisamos é ter um olhar desse holos na empresa, na família, nas pessoas, sobre nós mesmos e por aí vai. Se você tem filho, conecte-se com a frequência do seu filho. Abaixe-se para se conectar com a frequência dele, inclusive fisicamente. Você não pode falar com o seu filho, você lá em cima, ele aqui embaixo. Se nivele a ele, para você se conectar com a frequência dele. Sabe, com um pai mais idoso, porque você tem mais paciência com ele? Porque ele está em outra fase. O mais sábio vai se adaptar em qualquer situação, em qualquer conexão. Entra na fase do seu pai, do seu filho. Isso é sinal de prosperidade. Romper essas camadas, todas aquelas que nós falamos lá no início, vai ser muito forte. O preço, sabe, ele não será mudado porque o pobre fica falando. E o rico, ele deixa de prosperar e não multiplica o que tem. Não adianta. Uma outra tarefa é você listar 5 lugares para você se movimentar. Nem que você vá como turista, não importa. Mas você precisa sair do seu ambiente. Você precisa mudar os seus hábitos, principalmente os tóxicos. Nós fomos treinados para repudiar a riqueza, para criticar e achar que todo mundo que é rico é desonesto. E você acha isso de verdade. E como você acha isso, o seu sistema emocional não te deixa prosperar. E você faz de tudo para sabotar isso. É tão ruim que até os seus familiares vão ficar com raiva de você quando você prosperar muito. Isso é natural. Você sabia que os pais têm inveja da juventude dos filhos? Isso é psicológico. Você sabia que sua mãe frustrada olha você bem, prosperando, dá um trem nela, que ela nem sabe o que explicar? E é normal tudo isso. Só que você precisa de marchar. Todo mundo que Deus chamou se movimentou geograficamente. Jesus, ele não fazia milagre na terra dele. Muitas vezes você não tem valor na sua terra. Com seus conterrâneos. Ninguém te dá valor. Você muda de ambiente e aí você prospera. Você não vale nada na sua terra. Muitas vezes a prosperidade é sobre salvar a vida de um monte de gente. Não é só mostrar riqueza, dinheiro. A gente precisa oferecer valor na vida do outro. Dar algum valor para o outro. Sim, tem muita gente vazia que só sabe falar de dinheiro. Riqueza não é dinheiro. Prosperidade não é dinheiro. Sabedoria não é dinheiro. Dinheiro é energia de troca. Na regra do jogo que temos hoje.
Daqui a um tempo, não tem mais dinheiro, vão trocar por outra coisa. Outra coisa, estudo não trata escassez, mas vai denunciar, vai ficar à mostra. Se eu me conectar com pessoas, eu vou tratar escassez? Também não. Mas vai ficar denunciada a escassez. A conexão com as pessoas e o que elas fazem vão te denunciar. Porque você pode não ter a consciência de escassez. E muitas vezes, quando nós nos conectamos com certas pessoas, com certos lugares, com o conhecimento, a nossa consciência da escassez é despertada ali. E muitas vezes a gente nem faz ideia do quão escassos nós somos, até que a gente se conecte com pessoas desse nível. Tem um player que fala que escassez é viver sendo escravo do dinheiro, dos recursos. E você sabe por que você vai começar a prosperar hoje? Pelas suas decisões. Não é pelo tanto de conhecimento que você tem, não é o network que você tem, mas o que você faz com isso, com esse network, com esse conhecimento, com esse sentimento, o que você faz com essas emoções, o que você faz vai apontar absolutamente para o seu nível de prosperidade. A gente precisa viver dando micro resultados. O problema nosso é que nós nos desanimamos rápido porque queremos resultado rápido. E nós precisamos ter micro resultado rápido que é uma partícula do todo. E aí quando você tem a sensação de progresso, é um micro resultado. Há quem diga que não é prosperar quando você tem paz numa coisa. Isso é prosperar. Quando você tem paz no meio da tribulação, isso é sinal de prosperidade. Prosperidade, para quem acha que é dinheiro, está completamente equivocado. Prosperidade é crescer. Prosperidade é romper. E olha quantas camadas nós precisamos romper. Aí você só precisa saber em qual nível daquela bolha você se encontra. Qual é o bloqueio que está aí em você te impedindo de crescer, de romper, de prosperar? Porque a riqueza mesmo é o fruto, é o resultado. Mas para isso você tem que começar lá na semente, no terreno fértil, nutrir e deixar depois a prosperidade acontecer, que é o romper da sabedoria, que é o romper da semente. Só depois vem o fruto, mas ninguém quer esperar, ninguém quer passar pelo processo. O que a gente prefere fazer? Criticar. A gente só não entende que quando a gente critica, a gente se denuncia. Escassez é sempre uma voz falando que você não vai conseguir, que não é com você. E aí a gente vai entender claramente através dos 3 níveis da escassez. Imagina que nós temos aqui uma caixa d'água, tá? Essa caixa d'água, ela tá furada aqui embaixo, tá vendo? A água vaza por aqui. Então, se você vaza por baixo, você é escasso. Se você bate a capacidade máxima da caixa d'água, você é abundante. Veja, tem gente que não consegue passar daqui. E numa escassez de sobrevivência, todo mundo paga o pato. Só tem para você. Na escassez extrema, não tem nem para você e nem para ninguém. Na abundância, tem o que as pessoas à sua volta
precisam. Então, na abundância, tem para você e para os seus próximos. Mas eu estou querendo convidar você para ir para esse nível aqui. Porque aqui nesse nível é tanta água que chama transbordo. Ai daquele que passar pelo seu caminho, qualquer um será abençoado. Mesmo que ele seja seu inimigo, porque é impossível passar por alguém transbordante e não ser abençoado. Sabe o que a gente costuma falar? Vê se vocês nunca ouviram ou nunca falaram isso. Eu só queria ter o suficiente, viver o suficiente, pagar minhas contas, ter as coisas aqui para mim. Olha o quão escasso nós somos. Porque nós, além de escassos, quando nós falamos isso, nós revelamos o nível de egoísmo que somos. Porque basta ter para o meu umbigo, só para minha suficiência, já tá bom demais. Isso é de uma escassez absurda. Porque o dinheiro em si, se a gente estiver falando só dele, o dinheiro em si, ele tem várias funções. Não é só pagar conta. Não é só pagar a sua conta. Não é só colocar comida na sua casa. Não é só ajudar os que estão dentro da sua casa. Se você é transbordante, você ajuda você, o seu próximo e todos aqueles que se chegarem a você. Você quer ficar em que nível? Você quer ser escasso? Você quer ser abundante? Ou você quer ser transbordante? Você observa as suas falas, os seus pensamentos e imagine em que nível você se encontra. No fundo, quando alguém critica a prosperidade que você carrega, é porque a escassez dela é gritante. Ela quer gritar e pedir socorro. Mas como não é humilde o suficiente, ela precisa falar mal do próspero. Você só transborda do que está cheio. E a pessoa está gritando porque ela está cheia de escassez. Pelo amor de Deus, tenha compaixão por quem persegue você. O transbordo deles é de tolice. O seu fruto permanece? Permanece. Eles vão ter que engolir tudinho. Todo mundo tem um tipo de transbordo. Ou é de tolice, ou é de sabedoria. Lembra de não abrir a boca toda vez que não for para abençoar alguém. Senão você vai ficar escravo dessa fala. A única coisa que você não pode ser dono é daquilo que não fala. Depois que você falou, tá assinado. Você vai ter que bancar aquilo lá. Então, o que nós temos que fazer para encher esse pote? Imagina que você é o pote, tá? Você é o pote. A água é a potência. Aí aqui tem a fonte que é eterna, joga água aqui, nessa caixa aqui. Só que, quanto menos intimidade você tiver com a fonte que é eterna, maior é o buraco. E aqui, ninguém é abençoado. Quando você se enche até a podridão que tem dentro de você, o fluxo de água começa a aumentar, a pressão é tamanha que a sujeira vai embora. Não tem como não transbordar. E aqui, vários copinhos
vão sendo colocados um abaixo do outro por conta da multiplicação dos talentos, ajudando, ensinando aos outros, porque o transbordo não tem fim, Deus não é escasso, é só não atrapalhar. Prosperidade é natural, a pobreza é resistência. Pobreza não é status social, pobreza é improdutividade. Não é trazer sopa para morador de rua, é trazer produtividade para as pessoas. Isso é causa social. O problema do país chama-se improdutividade sistêmica por conta da escassez generalizada, cultural, desde o primeiro dia que fundou essa nação. Trate o nível que você está agora. Aquele que retém o trigo, ele é abominado, isso é bíblico. Compra o que você quiser com dinheiro, mas não retenha. Porque tudo que Deus dá com abundância e transbordo é para entregar para mais gente, não é só para você. E aí, para desbloquear a escassez do outro, ele precisa ver sinais de progresso em você. Aonde você quer chegar, tem alguém nesse lugar. Persiga o traçado dessa pessoa, mesmo não conseguindo sentar na mesma mesa com ela. Persiga quem está em volta. Escolha pessoas com quem você vai andar no próximo nível. Lugares, ideias que virão das pessoas que você escolher. Teste ações diferentes e depois vá para o próximo nível. Colha os resultados. Qualquer um fica rico, mas tem que deixar de ser qualquer um. Vai até romper. Não é desistir por não estar vendo resultado em uma semana. O que a gente precisa é mudar a nossa mentalidade. Produtividade é igual riqueza. Riqueza não gera riqueza. Quem reclama não produz. Quem reclama não prospera. E a gente precisa entender que a escassez, ela odeia ler, ela odeia network, ela odeia desafios. A escassez, ela sempre vai te acompanhar. Ela não vai sumir, mas você sempre estará na frente. E a gente precisa entender esse nível aqui, ó, do desfrute e do transbordo. Porque riqueza é para o desfrute e o transbordo. E aí eu trago para vocês alguns livros, que é algum dele, por exemplo, Oportunidades Exponenciais, A Arte da Guerra segundo os CEOs da Marinha, PNL e Mais Esperto que o Diabo. E eu trouxe também algumas tarefas, que é fazer uma lista das coisas que a escassez ama. Por exemplo, a escassez ama a sua improdutividade. A escassez ama viver de condição. A escassez ama te ultrapassar. A escassez ama dormir. A escassez ama procrastinar. Ama o vitimismo. Ama dar desculpas. Ama a preguiça. Ama comer lixo. Ama dopamina barata. Ama murmurar. Ama coisas baratas. Ama colocar preço nas coisas, ama criticar, ama a dúvida e por aí vai. Faça uma lista. Faça uma lista das coisas que a escassez odeia. Por exemplo, a escassez odeia tomar decisões, a escassez odeia novidades, odeia exercícios, odeia a riqueza, odeia a prosperidade, odeia desfrutar, odeia transbordar. Odeia o networking. A escassez odeia pressão, odeia leitura, odeia aprender, odeia a gratidão,
odeia a produtividade, odeia correr, odeia a expansão e por aí vai. Então, a gente traz tarefas porque a gente fica só na teoria. Por isso que a gente fala, falar é fácil. Porque é o primeiro passo. A teoria tem nota 1. A prática tem nota 10. A constância tem nota 200. Mas a gente tem a tendência de parar, porque a gente não quer ver o resultado, ou a gente quer comparar o resultado com o outro, e não com o que a gente foi ontem, e não com o nível em que a gente se encontra. A gente não quer de glória em glória, a gente não quer de degrau em degrau, a gente quer comparar, porque a escassez ama comparar, porque nós somos os nossos maiores sabotadores. Então, a escassez é de mentalidade. Assim como a doença vem do espiritual para o físico, tudo vem de lá de cima para baixo. Então a escassez precisa ser mudada lá em cima, na mentalidade. A gente precisa ouvir a nossa fala, observar os nossos comportamentos. A gente precisa entender a diferença de preço e valor. Porque preço é o que você deixa. Valor sempre vem primeiro. Valor é aquilo que você leva. E se você cresce como pessoa, não tem como você ficar no mesmo nível sempre. Então, quando você entender que tudo é a mentalidade, você vai ver, você vai observar pequenas mudanças, pequenos hábitos. Quando você começa, por exemplo, a modificar um hábito tóxico, comecei a andar, por exemplo, vai te gerando os hormônios do bem-estar, a dopamina cara vai surgindo, e aquele hábito vai trazendo outros hábitos. Com aquele hábito que você começou de exercitar, você vai observando que sua mente vai ficando diferente, que ideias vão surgindo, que sua alimentação muda. Pequenas coisas são os micro-resultados e a gente precisa celebrar cada um deles. E a gente tem que entender que a escassez é um carro que não desiste de correr. Vai estar sempre ali atrás da gente. Mas se a gente estiver à frente, ela não nos ultrapassa. Então, essa é a mensagem que eu quis deixar para vocês. E, por fim, eu agradeço para aqueles que ficaram até o final. Essa live vai ficar salva e depois eu vou ver se eu vou subir para o YouTube. E aí, em outra oportunidade, vocês podem assistir de novo, colocar na velocidade 1.5 e entender o que foi falado aqui. E até que isso vai internalizando em cada um de nós. Eu vou virar para mim. Se vocês quiserem falar algo, fiquem à vontade. Não sei quem ficou até o final, mas quem ficou desde o início até o final, eu tenho certeza que fez sentido e tudo começa sim com a teoria. É como eu conversei com vocês, primeiro vem o conhecimento, mas o conhecimento sem colocar em prática vira uma obesidade mental. E a gente só vê resultado quando realmente a gente começa a se movimentar, porque Deus age no nosso mover. A gente precisa dar o primeiro passo, dar o passo de fé. A gente precisa sair do sofá, sair da zona de conforto, sair dessa nossa mentalidade que é sim escassa. Isso não tem nada a ver com vamos passar por aflições. Vamos passar por aflições. Não é sobre isso. Não é sobre o que fazem conosco. Não é sobre o que eu sinto. Porque nós vamos sentir. Nós vamos ficar tristes.
nós vamos chorar. Não é sobre isso, porque isso é humano. É sobre o que eu faço com o que fazem comigo. É sobre o que eu faço com o que eu sinto. É sobre se eu decido fazer morada ou não. E isso, quando eu falei de ter paz na tribulação, isso é prosperar. Isso é sinal de prosperidade. É porque a gente entende que prosperidade é só dinheiro. Dinheiro é um fruto. Dinheiro é um dos recursos. E todos nós precisamos dele. Porque o dinheiro é uma troca de energia. Eu não compro um palito de dente sem ser pelo dinheiro. Aí eu falo assim, mas eu ganhei. Alguém comprou para te dar. Você quer ter só para você? Ou você quer ter para você, para os seus próximos e para todos que se chegarem a você? Você quer ser escasso, abundante ou transbordante? Existem vários níveis. Observe em que nível você se encontra. Qual é o próximo passo que você quer dar? Não é só para você. Tudo que você faz não é para você. É para o próximo. O nosso propósito é para o próximo. Mas o que eu faço é para o próximo e eu ganho por isso? Maravilhoso. É tudo que nós queremos. Mas tudo que eu fizer é para o próximo. Em todos os níveis. Espiritual, material, emocional. Tudo. Então a gente precisa só mudar o entendimento do que é isso. E quando a gente entende, quando a gente muda esse nível, as coisas começam a clarear. Por quê? Porque a nossa mente está mais clara, está menos resistente. Então eu deixo chegar, as ideias vêm, porque eu me abri para aquilo. Enquanto eu estiver fechada, enquanto eu tiver resistência, nada muda. Aí eu falo tanto em querer dinheiro, mas eu critico o rico. Mas ninguém sabe da história daquele rico. Depois que você estuda essas pessoas, você chora com elas. Aí você quer modelar essas pessoas. Porque a gente acha que todo bilionário é herdeiro. Herdar é legítimo. Porque se você tem para você e você tem seu filho, você quer que ele faça parte disso. Mas não é sobre isso. Quem conhece a história dos bilionários vai saber a história do que ele passou. Qualquer um consegue. E um dos pressupostos da PNL é que se um consegue, eu também posso conseguir. E se eu não consigo, se ainda não existiu, eu vou fazer para que outros possam fazer. Então tudo começa pelo conhecimento, mas só no conhecimento não serve de nada. É a mesma coisa da fé. Fé sem obra, não adianta só eu acreditar. Então é isso, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui e eu vou colocar lá no YouTube, depois eu coloco o link lá nos stories e vocês podem acessar em qualquer outro momento. Um beijo grande, até a próxima. Se vocês não querem falar, eu não vi um putz na live inteira. Eu não vi nenhuma interação. Praticamente eu falei sozinha, mas tá bom, tá valendo. E é isso, pessoal. Um beijo grande. Até a próxima. Mini coração para vocês. Tchau. Tchau, Brenda. Camila não veio, hein? Foi toda para você? Ixi, nossa. Toda vez que a gente ouve ou lê, a gente sempre acha que é pra gente. E é verdade, porque a gente sabe o que a gente carrega. A gente sabe o que a gente carrega. Então, cada um vai acessar no nível em que carrega, né? Beijo grande. Até a próxima, pessoal.